E o mercado de câmbio continua numa trajetória de alta. Há quem acredite que o dólar realmente chegue logo mais a R$ 3,30. Aliás, hoje, dólar comercial, na máxima do dia, passou de R$ 3,30. Chegou a R$ 3,30 mais 40, mas encerrou com uma alta menor, ainda abaixo de R$ 13,29. Você acompanha comigo agora a evolução, fechamento, né? A evolução e o fechamento dos negócios com o dólar comercial. Você tem na tela do seu televisor a R$ 3,28 mais 10. O dólar sobe, mas sobe pouco no final do dia. No fechamento termina com alta de 0,12%. Agora, enquanto o dólar sobe, oscila, mas sobe pouco, após operar em alta pela manhã, o nosso índice Bovespa, que é o principal índice do mercado brasileiro de capitais, inverteu, acelerando as perdas agora há pouco. As agências de notícias informam que esta queda vem na esteira da piora das bolsas americanas, que vinham em baixa lá nos Estados Unidos, e mais um dia de volatilidade e de receio com a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. A perspectiva de uma alta da taxa de juros nos Estados Unidos já indica uma fuga de dólares de diferentes países do mundo rumo ao mercado americano. Bom, por volta das 16 horas e 40 minutos, horário de Brasília, o índice Bovespa já recuava 1,36% e voltava à faixa de 81.600 pontos. Enquanto o índice futuro, o índice Bovespa futuro, para fevereiro, vencimento agora em fevereiro, caía também mais de 1,30% e recuava à faixa de 81.600 pontos. Bom, estamos acompanhando o movimento lá fora, comentava o coordenador de investimentos da Lerosa Investimentos, o Vitor Suzak. Ele disse: estamos acompanhando os investimentos lá fora, tivemos discursos de alguns dirigentes do Federal Reserve, Banco Central Americano, que estão sendo observados, mas é mais do mesmo, segundo ele. Segue a expectativa de uma inflação um pouco mais alta lá nos Estados Unidos e, consequentemente, juros mais altos. Vamos ter de acompanhar os próximos indicadores. Por conta disso, veja os últimos negócios com o nosso índice Bovespa. Você acompanha agora 81.661 pontos, uma queda agora de 1,34%. Nosso índice Bovespa vem em queda acentuada, e a perspectiva é de que continue assim. Agora, o destaque no noticiário do dia é que os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiram por unanimidade reduzir mais uma vez a chamada taxa Selic, né? É a 11ª queda na taxa Selic, na taxa básica de juros, que agora está em 6,75% ao ano. Agora, é a mais baixa taxa Selic na série histórica que começou em 1996, importante ressaltar. O BC, no entanto, o Banco Central, já deu sinais de que a partir de agora a queda da taxa Selic vai parar. Logo após o anúncio do Banco Central, nesta quarta-feira, ontem, os principais bancos brasileiros, anunciaram corte na taxa de juros de linhas de crédito e de financiamento. Bom, o Itaú, o Santander, o Bradesco e mesmo o Banco do Brasil anunciaram redução nos juros cobrados dos clientes. Agora, o fato é que mesmo com essa redução em algumas taxas dos bancos, a taxa de juros cobrada pelos clientes cai muito menos do que a Selic. Isso porque os bancos temem ainda muita inadimplência este ano dos seus clientes. Os empréstimos em dinheiro ainda continuam muito caros no Brasil. Agora, veja a redução da taxa Selic, você acompanha comigo agora. A redução da Selic ela é acentuada de outubro de 2016 para cá. Veja, nós estávamos na faixa de 14%, caímos para 13,75%, recuamos depois para a faixa de 13% em janeiro do ano passado. Em julho, mais uma vez, víamos chegar na faixa de 9,25% ao ano. Em seguida, em outubro último agora, pouco antes do final do ano, nós tivemos outra redução para 7,5%. E em dezembro o ano encerrava com uma queda, na última reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, a 7%. O mercado já esperava uma queda para essa reunião agora, que terminou ontem à noite. Esse número foi anunciado ontem à noite, depois do fechamento do mercado. 6,75% ao ano, 11ª queda seguida da taxa de juros. Você não tem todas as 11 baixas, porque as reuniões ocorreram em diferentes períodos. Mas veja que há uma baixa acentuada da queda, uma queda acentuada da taxa básica de juros. Isso, no entanto, não significa necessariamente que nós teremos dinheiro mais barato de modo tão fácil.
O dinheiro ficou um pouco mais barato, mas não no mesmo patamar de queda que nós vimos aqui na taxa Selic. Bom, e essas são as principais informações até este momento sobre o que ocorre no mercado. Redução de taxa de juros, dólar em alta, bolsa em queda. Enquanto isso, o agronegócio brasileiro comemora. O Brasil vai colher mais de 225 milhões de toneladas de grãos na safra deste ano, né? É uma grande safra, no entanto, não é a maior da nossa história. Os números apurados no 5º levantamento de safra feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, foram apresentados hoje em Brasília. Você terá mais informações com o repórter Odacil Canepa, direto de Brasília. Veja. A produção de grãos da safra 2017-2018 pode chegar a 225 milhões de toneladas, a segunda maior da história. É o que aponta o 5º levantamento da safra, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Segundo o estudo, houve um recuo de 5,1% em relação à safra passada. A última safra foi um recorde de 237 milhões de toneladas. Mas para o governo, a queda é irrelevante. Olha, a redução é insignificante, a safra ainda é uma grande safra. Eu sempre digo que o importante é a área plantada, o dinamismo continua na agricultura e a redução sobre o último levantamento é insignificante, 1 milhão e pouquinho de toneladas. Isso não é relevante, nós vamos colher uma safra muito grande, 225 milhões de toneladas são suficientes largamente para abastecer o mercado interno. Nós temos estoques folgados de milho, de arroz, temos uma safra excelente de soja e vamos continuar a exportar os recordes que nós temos exportado esse ano. O milho e a soja continuam sendo as culturas preferidas do produtor rural brasileiro. Mas para esta safra, o destaque pode ser o algodão, com um aumento de 17% na produção, uma elevação de 17% na área. O plantio do algodão está tranquilo, a gente não observou nada no clima que está afetando o algodão ainda, até porque está no fechamento de plantio, algum impacto com relação à produtividade. E o milho, segundo a safra, essa primeira intenção de plantio que nós estamos divulgando hoje, nos indica que a questão relacionada com o estoque alto de passagem, mais a entrada do milho primeira safra, ele tem uma variável que o produtor observa no sentido de buscar outras alternativas de plantio, como a gente também tem registrado nas nossas informações. Por exemplo, o produtor deixa de plantar no Mato Grosso uma parte da área de milho segunda para investir em algodão, que tem um bom rendimento e uma boa rentabilidade. A pesquisa da Conab foi feita entre o dia 21 e 27 de janeiro nos principais centros produtores do Brasil. Odacil Canepa para o SBA. E daqui a pouco você terá mais dados sobre as estimativas do USDA e da Conab para a produção de soja e milho no Brasil. Agora, o solo úmido em boa parte do centro-sul do país beneficia, como se sabe, principalmente a cultura de cana-de-açúcar. A meteorologista Juliana Rezende mostra a previsão do clima para a região centro-sul do país. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos. Os canaviais do centro-sul do Brasil vêm mantendo bom ritmo de crescimento porque o solo segue com boas condições hídricas. Dessa vez a umidade fica em torno de 90% aqui nas áreas em rosa, 80% em todas as áreas em azul. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva forte na região central do Brasil por conta de instabilidades lá no alto da atmosfera que transportam mais umidade da Amazônia aqui para a região centro-oeste. O Paraná, Santa Catarina, São Paulo ainda vão voltar a receber instabilidade aos poucos ao longo dos próximos dias por conta da passagem de uma nova frente fria em direção à costa da região sudeste. No decorrer da segunda semana, as instabilidades perdem força aqui na região central e ainda seguem atuando de maneira mais expressiva entre o Paraná, São Paulo até o sul mineiro, onde o volume de água fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 23 de fevereiro, tem previsão de chuva mais uma vez atuando aqui na região central do Brasil. No sul do país, as instabilidades voltam a perder um pouco mais de intensidade. Então, grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro ao sul do Brasil vem mantendo bom ritmo de crescimento e a expectativa ainda é de manutenção dessas condições favoráveis para o crescimento dos canaviais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
E depois do intervalo, a evolução dos preços do café nas principais bolsas do mundo. Mercado do Campo volta já já. E hoje um dia de grandes oscilações, não só em Nova York para café arábica, mas também para café em Londres. Londres até recuperava preço agora há pouco. As agências de notícias dão conta que a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Nova York para café arábica operava até agora há pouco com cotações mais altas, uma quinta-feira positiva. Agora o mercado é volátil e inverte as perdas intraday, né? As perdas que ocorreram com o real mais firme frente ao dólar, fator que desestimula, lógico, as exportações do Brasil, que é o maior produtor global de café. Segundo operadores do mercado, ouvidos pela agência Safras e Mercado, um recente rally especulativo, né? Uma corrida no mercado de café trouxe de volta ao pregão vendedores brasileiros, que permaneceram bastante atrasados na comercialização da safra agora que foi colhida em 2017 por conta de preços mais baixos. Então, o vendedor brasileiro recuou, lógico, no mercado diante de preços que não condiziam com a perspectiva, né? Agora, os números de safra brasileira que preocupam um pouco, né? O IBGE estimou a produção de café em 2018 em 3 milhões e 200 mil toneladas, ou seja, aproximadamente 53 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos. Isso significa uma alta na nossa produção de quase 15% este ano em relação ao ano passado, apesar da redução de mais de 11% na área plantada e também de 1,5% na área a ser colhida. O rendimento médio deve crescer, por isso que a safra aumentou, deve crescer quase 17%. Estimativa do IBGE. Bom, para o café arábica, a estimativa de produção alcançou 2,5 milhões de toneladas, ou seja, na estimativa do IBGE, nós vamos colher quase 41,5 milhões de sacas de café arábica, um crescimento de 18,5%. Números do IBGE. A área plantada apresenta aí uma retração de mais de 10%. A área a ser colhida também recua 2,3%. E o rendimento médio aumenta mais de 21% em razão da bienalidade positiva da safra neste ano. Por isso, teremos esse aumento segundo o IBGE. Em Minas Gerais, maior produtor brasileiro de café arábica, a produção, segundo o IBGE, foi estimada em 1 milhão e 800 mil toneladas. Um crescimento da produção de café em Minas Gerais de 18% em relação ao ano passado, né? Rendimento médio avançando aí de 1.500 quilos por hectare para quase 1.900 quilos por hectare. Esse aumento significa aí mais de 26%, quer dizer, um ganho de produtividade em Minas Gerais. Agora, o que ocorre no mercado, você acompanha comigo agora. Veja, nós temos Café Robusta em Londres, opera no fechamento dos negócios com recuperação de preço também. Mercado subiu 0,39%. Veja que Café Robusta em Londres para março foi a 1.793 dólares a tonelada, ganhou 7 dólares por tonelada. O contrato de maio foi a 1.768 dólares a tonelada, ganhou também 7 dólares por tonelada. Ganho menor para o contrato de julho, lá em Londres, que subiu 4 dólares por tonelada e encerrava, veja a coluna últimos negócios, na terceira linha, a 1.791 dólares a tonelada. O contrato de setembro, lá em Londres, para Café Robusta, a 1.790 dólares a tonelada, também opera com alta, mas uma alta muito pequena, alta de 1 dólar por tonelada. Repare que não há, nos vencimentos mais curtos, nenhum contrato que mantenha a faixa de 1.800 dólares a tonelada. Apenas o contrato de março, que teve na cotação mais alta, você tem na tela do seu televisor aí, coluna cotação mais alta, aqui, é que em alguns momentos atingiu aí, vamos voltar de novo, atingiu a faixa de 1.800 dólares a tonelada, como você acompanha aqui. Olha, veja, eu vou mostrar para você na coluna cotação máxima, 1.800 dólares a tonelada. É alguma recuperação para o café robusta? É, mas ainda não volta aos patamares que o mercado esperava, né? Passei pelo café robusta, vamos agora para o café arábica negociado em Nova York, que aí teve um movimento de baixa, mais uma queda para café arábica. Muita oscilação hoje no mercado, veja pela cotação máxima e a cotação mínima que a variação foi muito grande, né? Contrato de março, por exemplo, estava na faixa, na máxima, a 124 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, 1 dólar e 24 centes, depois caiu. Nos últimos negócios caiu para 1 dólar e 22 centes, recuou 0,36%. O contrato de maio chegou na máxima, 1 dólar e 26 centes, mas recuou
55 pontos, caiu 0,43%, caiu para $1,24 por libra peso. Contrato de julho a $1,27 também perdeu 55 pontos e a queda mais acentuada ocorreu para o contrato de setembro, que é a última linha na tela do seu televisor. Chegou a ultrapassar $1,31 por libra peso, mas não resistiu, terminou em $1,29 por libra peso, como você vê na coluna Últimos Negócios, a última linha na tela do seu televisor. O contrato de setembro, muito importante porque é referência para o produtor de café no Brasil. E o que acontece na Bolsa Brasileira? Aqui na B3, na Brasil Bolsa Balcão, antigo segmento BMF, né? Segmento mercadorias. Contrato de março recua quase 1,5%, a queda é acentuada, é o contrato mais negociado neste momento, caiu da faixa de $154 para $151,80 a saca nos últimos negócios. Já perdeu. Último negócio em relação ao ajuste de ontem, quase 1,5%. O contrato de maio também recuou quase 0,5%, estava na faixa de 152, caiu para 151,60, perdeu quase $1 por saca, caiu 95 centavos de dólar por saca, foi uma baixa acentuada. E o contrato de julho, queda de mais de 0,5%, de 148,50, perdeu 75 centavos de dólar por saca, recuou para 147,75 no chamado ajuste atual, né, o ajuste da Bolsa. Já o contrato de setembro recuou para 154,35, caiu mais de 0,5% no ajuste da Bolsa, mas repare, até que recupera um pouco as perdas agora nos últimos negócios. O contrato de setembro termina a $154,45 a saca. E essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado do café. Nós vamos agora falar de clima de novo, porque a região norte e o interior nordestino também tem solo úmido, né? E com isso estão favorecidas as pastagens lá no norte e em algumas regiões do nordeste. Veja a previsão de Juliana Rezende da Somar Meteorologia. O setor da pecuária na metade norte do Brasil, isso na maior parte segue favorecido. Na região norte, o solo segue com bastante umidade, até com condições em excesso. Aqui nessas áreas mais claras do mapa, os índices de umidade já alcançam 100%. Nas demais áreas da metade norte do Brasil, a umidade ainda segue mais elevada aqui na faixa oeste da região nordeste. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda tem previsão de pancadas mais expressivas entre Tocantins, Pará, toda a faixa norte também da região nordeste, e vai ser a região nortista que recebe as pancadas mais fortes de chuva, acumulados elevados de 50 até 70 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa chuva já perde intensidade na maior parte das regiões norte e nordeste. A chuva migra de maneira mais intensa para o extremo oeste da região norte. Nas demais áreas, chuva fraca e irregular. E ao longo da terceira e última semana, a perspectiva é de cenários ainda muito parecidos durante a segunda semana. Então tem previsão de chuva abrangente, só que o volume é que não deve ser elevado na maior parte da metade norte do Brasil. Mesmo assim, como tem previsão de chuva mais fraca, tanto na região norte como também do nordeste, onde o solo já segue com mais umidade, as condições para o crescimento dos pastos ainda devem persistir ao longo das próximas semanas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana. E na Copavel, lá em Cascavel, no Paraná, o jornalista Fabiano Reis acompanha o lançamento e as novidades das empresas, lançamentos de produtos e também as novidades de tecnologia que as empresas que atuam no agronegócio e fazem parte desse evento, né? Lá ele mostra as sementes agora do portfólio da Dow DuPont. Acompanhe. A Show Rural Copavel é um cenário das novas tecnologias voltadas ao agronegócio e foi a escolha para o primeiro grande anúncio global da divisão agrícola da Dow DuPont, desde a fusão das duas empresas de produtos químicos em setembro do último ano, avaliada em 130 bilhões de dólares. E mais uma vez, nós escolhemos o Brasil para sediar o anúncio dessa marca global de sementes. Também agradecer a presença dos nossos produtores, nossos clientes, parceiros, associações, toda a imprensa que nos prestigia, secretário Norberto, muito obrigado. E é um momento único para a nossa empresa.
Trata-se da nova marca de distribuição de sementes. Chama-se Brevante. A marca substitui, no Brasil, ao longo dos próximos meses, os produtos Coedetec, Biogene e Down Sementes, especificamente para as culturas de soja, milho, sorgo e trigo. Acho que é uma oportunidade de estar unificando marcas como Down Sementes, Biogene, Coedetec e ter um único portfólio para atender a necessidade e facilitar a escolha do produtor brasileiro. Todo o investimento de pesquisa e inovação da companhia vai se tornar disponível para a escolha do produtor agora através de duas marcas âncoras. Então é a Pioneer e a Brevante Sementes, que a Brevante unifica todas as marcas que eu já comentei e é parte da nossa estratégia de ter multicanal, multimarca para atender a necessidade do produtor brasileiro. Roberto, de certo modo é sintomático esse lançamento no Brasil, no Paraná. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, o maior exportador. A Argentina é o terceiro maior produtor exportador e o Paraguai, nas duas últimas temporadas, o que mais cresce em exportação. O futuro para a produção agrícola está na América do Sul, principalmente no Brasil? Foi escolhido a dedo o Brasil porque é um mercado de maior potencial de crescimento. Ele já é o mercado internacional mais importante para a companhia fora dos Estados Unidos e tem todo esse potencial em termos de área de soja, milho, com o advento do milho safrinha. E agora nós estamos combinando Brasil e Paraguai dentro da nossa unidade comercial, porque também existem muitas similaridades do mercado paraguaio com o mercado brasileiro, em termos de clima, em termos de característica do produtor, alguns materiais que se adequam tanto bem no Paraná como no Paraguai. De imediato, a nova marca é destinada ao Brasil, Argentina, México, Paraguai, Canadá, além de parte da Europa. De acordo com Douglas Ribeiro, diretor de marketing da divisão agrícola da Dow DuPont, a mudança traz facilidades ao produtor rural. Ela vem para receber os clientes, as tecnologias que já existem na Biogene, que já existem na Coedetec, que já existem na Dow Sementes. É a unificação dessas ofertas, dessas tecnologias de genética e biotecnologia que a gente já oferta no mercado com o tempo. Nós temos clientes para o Brasil todo. Eu estou dizendo aqui que nesse momento deve ter gente colhendo esses produtos, deve ter agricultor plantando milho safrinha dessas marcas. E agora, nos próximos meses, a gente inicia a transição para começar, usando o linguajar sementeiro, ensacar essas três marcas na marca Brevante, que vem justamente com esse propósito, unificar para facilitar o agricultor. A gente tem o compromisso de fazer a pré-seleção para ele, para que ele no momento de decidir tenha mais facilidade através dos nossos distribuidores, cooperativas, de decidir pelo produto que mais se adequa à sua necessidade. Já estamos unificando o stand para que ele já seja com a marca nova. Tem várias feiras no Brasil, várias, quando eu digo várias, são realmente muitas feiras, grandes, menores, dias de campo. A nossa presença no campo é grande através dos nossos distribuidores. Eles estavam, a maioria dos nossos parceiros estavam aqui hoje. Então existe agora um trabalho de comunicação para a gente fazer uma transição responsável. Acho que a palavra-chave é transição responsável, para que os agricultores sintam-se respeitados, que a informação seja transparente, que a Brevante nasce dessas empresas e num processo de meses a gente consegue transferir para a Brevante, mas que a gente traga todo o histórico dessas companhias no negócio de sementes. A Dow DuPont pretende separar a divisão agrícola em uma empresa independente e de capital aberto. Bom, e como eu estava reparando aqui, mais uma mudança nas estatísticas brasileiras produzidas pelo IBGE. Bom, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, confirmou inclusive que reduziu
o número de produtos agrícolas que são pesquisados mensalmente naquele levantamento sistemático da produção agrícola. Essa lista diminuiu, essa lista de produtos agrícolas diminuiu de 36 para 27 itens. Agora, ficam de fora 9 produtos. Tome nota. Estão fora das pesquisas do IBGE abacaxi, alho, cebola, coco, guaraná, maçã, malva, pimenta do reino e sisal. E por que o IBGE tomou essa decisão? Bom, esses produtos perderam peso econômico, segundo técnicos do IBGE, e não terão mais sua produção apurada pelo Instituto. Agora, não para nisso. A partir de novembro, essa pesquisa mensal, levantamento sistemático da produção agrícola, vai reduzir ainda mais o número de produtos que são pesquisados, né? Não serão mais apurados, por exemplo, cevada, aveia, isso a partir de novembro já deste ano. Amendoim também não terá acompanhamento do IBGE, girassol, centeio, mamona e triticale. Ou seja, nós não teremos mais pesquisa para esses produtos, no máximo até o final desse ano. E as vendas de máquinas agrícolas tiveram queda significativa em janeiro. Bom, por outro lado, a produção e as exportações registraram algum crescimento para máquinas, né? Os detalhes você acompanha com o repórter Gustavo D'Angelo. Ao contrário do que se previa antes, a safra deste ano não deve cair tanto e poderá ficar próxima à anterior, que foi recorde. Por isso, as indústrias de máquinas agrícolas aumentaram a produção e apostam nas vendas nos próximos meses. A produção de máquinas subiu 19% no mês passado, em relação a janeiro de 2017. As indústrias produziram 51% mais colheitadeiras e 3% mais tratores de roda. As exportações também registraram crescimento e atingiram 816 unidades em janeiro, avanço de 92,5% sobre igual período de 2017. Mas inferior em 36,6% na comparação com dezembro. Já as vendas deste ano começaram em ritmo lento. Dados divulgados recentemente pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, apontam retração de 39% no setor. A maior queda fica com tratores, cujas vendas caíram 46% no mês passado, em relação a igual período de 2017. As vendas de colheitadeiras recuaram para 270 unidades, 29% menos do que em janeiro do ano passado. Não. Bom, e a produção brasileira de soja em 2017 e 2018 vai ficar em mais de 111 milhões e meio de toneladas. Você terá detalhes sobre isso já já. Faremos agora uma parada de alguns minutos, mas fique ligado, o Mercado do Campo volta daqui a pouco. E nós voltamos ao vivo dos estúdios aqui da B3 em São Paulo. Você acompanha agora o que ocorre no mercado da soja. Lembrando que a Conab estima que a produção brasileira de soja deverá superar 111 milhões e meio de toneladas na próxima safra. A produção brasileira de soja agora, em 2017 e 2018, deve ficar em 111 milhões e 550 mil toneladas, segundo um quinto levantamento de safra brasileira de grãos, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Ou seja, recua 2,2% sobre a temporada passada, quando foram colhidas aí mais de 114 milhões de toneladas. Agora, no levantamento de janeiro, a Conab apontava um número menor, né? Não um valor, um número de produção menor, 110 milhões 436 mil toneladas. Agora sobe essa produção quase 1 milhão de toneladas, mais de 1 milhão de toneladas na estimativa da Conab. E agora a Conab indica uma área plantada de mais de 35 milhões de hectares, uma alta na área plantada de soja de 3,3% comparada à última temporada. A Conab trabalha com uma produtividade média nacional de 3.185 quilos de soja por hectare, ou seja, uma produtividade 5,3% inferior à média passada, em 2016 e 2017. Cai para menos de 3.200 quilos por hectare, quando nós já tivemos quase 3.400 quilos por hectare. Agora, a produção do Mato Grosso, que é o principal produtor brasileiro de soja, deve ficar em mais de 30 milhões
e 600 mil toneladas. Um avanço na produção do Mato Grosso de quase 0,5% sobre a safra do ano passado. No Paraná, a safra deverá recuar 6,5%. Já a safra gaúcha, estimada aí em 17 milhões e meio, cai 6,3% também. Ou seja, nós tivemos apenas uma alta na produção no Mato Grosso, que é uma região que produz muita soja, como se sabe. Já no Paraná e também no Rio Grande do Sul, tivemos aí uma queda de produção. Agora, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai elevar, é o que acreditam os analistas de mercado, a produção de soja e os estoques de soja. A produção não, o estoque de soja lá fora. Para os estoques mundiais, a previsão deve ficar em torno de 98 milhões e meio de toneladas. Para 2017, o número deverá ficar em 96 milhões e meio. Para 2017 e 2018, pouquinho acima, 98 milhões e 600 mil toneladas, 98 milhões e meio. Ou seja, os estoques mundiais daqui para frente devem aumentar para pelo menos 98 milhões e meio de toneladas. E o que ocorre com o fechamento dos negócios com soja? Bom, são 18 horas e 11 minutos no horário de Brasília. Você acompanha comigo agora a evolução dos negócios com a soja, no principal mercado mundial de soja, que é o mercado americano, e onde nós temos as operações na Bolsa de Chicago que influenciam todo o mercado mundial. Repare que a cotação mais alta do dia já trouxe até o vencimento de maio na faixa de 10 dólares por bushel. Bom, o contrato de março encerrou com alta de quase 0,5%, a 9 dólares e 87 centes por bushel. O mercado subiu pelo menos 0,45% também no fechamento. Contrato para maio foi a 9 dólares e 98 centes por bushel. Agora, repare, o contrato de maio já atingiu na máxima do dia mais de 10 dólares por bushel. Acima de 10 dólares por bushel, os contratos de julho a 10 dólares e 8 centes subiram também 0,42%. Agosto subiu para 10 dólares e 9 centes por bushel, também ganhou 0,39%. Veja que a diferença entre hoje na Bolsa de Chicago e ontem é de mais de 4 centavos de dólar por bushel. E o que ocorre no mercado brasileiro não é muito diferente não, porque aqui os contratos são vinculados à movimentação de Chicago, e veja que nós tivemos alta também de cerca de 0,5%, mais de 0,40%. Então, aqui na B3, soja negociada para março, 21 dólares e 77 centes a saca. O contrato de maio tem últimos negócios a 22 dólares e 2 centes a saca, e o contrato de julho a 22 dólares e 25 centes a saca. O mercado trabalha, como se vê, com alta lá fora e alta aqui também. A estimativa divulgada para a produção brasileira de soja, divulgada, passa para esse ano de 111 milhões e meio de toneladas. Perspectiva aí não é recorde, nós já tivemos números maiores, mas é um número positivo. E o que ocorre no mercado do milho? Bom, o governo americano estima que nós vamos produzir pelo menos 95 milhões de toneladas de milho, A estimativa do governo americano deve ser anunciada. O USDA mantém a estimativa de produção de 95 milhões de toneladas de milho. Isso vai influenciar o mercado mundial? Nem tanto. Agora você acompanha comigo o que ocorre no mercado de milho, considerando aí vamos à Bolsa de Chicago? Milho na Bolsa de Chicago. Você tem na tela agora, veio em alta lá hoje, a perspectiva é de uma alta tímida, menos de 1 centavo de dólar por bushel, mas veja, o contrato de março a 3 dólares e 65 centes por bushel, opera em alta de 0,13% no fechamento, ganhou 0,5 centavo, contrato de maio a 13,73, contrato de julho a 3 dólares e 81 centes por bushel, contrato de setembro a 13,87. É uma alta, mas muito tímida, Subiu no meio do pregão, repercutindo aí os números baixistas anunciados pelo Departamento de Agricultura do governo americano. E o que acontece aqui? Bom, vamos ao mercado brasileiro? Vamos ao mercado brasileiro. O milho na BMF Bovespa sobe, e sobe bem mais, sobe mais de 0,60% em alguns contratos. Milho negociado aqui já passa de R$ 34,00 a saca no ajuste da Bolsa agora. Estava a R$ 33,95 ontem. Veja que os últimos negócios já ocorrem a R$ 34,15 a saca. É milho para março, a primeira linha na tela do seu televisor. O milho para maio a R$ 33,54 por saca também sobe mais de 0,40%. Milho para julho vai a R$ 32,84 a saca, e o milho para setembro já é negociado a R$ 32,05. Teve alta hoje de 0,63%. Vale lembrar que milho
tende a um movimento de alta, embora esses valores tenham tido uma alta até tímida diante da expectativa de alguns analistas. Chegaram a pensar que rapidamente atingiríamos a faixa de R$ 34,00 a saca, só está ocorrendo nos vencimentos mais curtos. A perspectiva é de que se mantenha em alta, mas não chegue tão rápido assim à faixa de R$ 34,00 a saca. Eu falo dos vencimentos mais longos de milho negociados no mercado. E eu encerro por aqui mais uma edição de Mercado do Campo. Lembrando que nós voltaremos amanhã às 17h35, no horário de Brasília, ao vivo da B3, com mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Até lá!